Mas isso não atrapalha, assim, esse tipo de posição, ser ateu, ser agnóstico ou ser religioso, a princípio não deveria atrapalhar, ou não atrapalha, não sei, cientistas sérios, né? Tu deve conhecer algum cientista católico, Vários, né? sim. E Católico, muçulmano, budista, judeu, tudo. isso não, essas crenças, elas não permeiam o que eles estão fazendo ali na ciência. Olha, a ideia é a seguinte, essas pessoas que têm esse tipo de crença, a maneira deles justificarem o trabalho como cientista, não todos, mas a maioria diz o seguinte, né? Porque eu não vou falar por todo mundo, que é sempre perigoso, né? Mas a ideia é de que quanto mais eu entendo a natureza, a vida, o universo, mais eu admiro a obra de Deus. Então é quase que uma devoção dos caras, entendeu? Tipo, pô, quando eu tô tentando entender o mistério da existência, não sei o que e tal, eu tô tentando entender a mente de Deus, eu tô tentando, sabe, eu tô me relacionando com essa minha crença. Então, na história da ciência, os grandes cientistas antigamente, todos eram religiosos. É verdade. Até o Galileu, que teve problema lá com a igreja, ele era um cara, as duas filhas dele eram freiras, e ele era um cara religioso. Ele queria falar que, cara, a Terra não está no centro, a Terra é um planeta, e ele teve problemas com a Inquisição e o caramba, porque ele queria proteger a igreja de não se embaraçar com essa história, entendeu? Porque era óbvio para ele que estava errado esse negócio da Terra estar no centro e tal. E o Newton era totalmente religioso, o grande Newton, né? Totalmente religioso, e dizer que o universo certamente foi arquitetado por um Deus matemático. Então, para ele, estudar as leis da natureza e tal, era uma maneira de entender que era Deus. Então, olha só como as coisas se misturam, né? E o ateu não, quer dizer, o ateu fala, cara, não tem Deus, entendeu? Não tem nenhuma coisa supernatural, é tudo materialismo, e eu quero entender esse materialismo porque para mim é fascinante. Mas se você começa, o que quer dizer fascinante? Tem alguma espiritualidade nessa história aí? Porque espiritualidade é uma palavra bem interessante, né? Tem umas palavras que a religião meio que sequestrou, né? Tipo, espiritualidade, o sobrenatural, a ideia do o que é o espírito e tal. E você tem maneiras de pensar sobre essas coisas totalmente dissociadas da religião católica, seja lá qual religião você está falando. Então, por exemplo, espiritualidade para mim é uma palavra incrível, porque o que quer dizer isso, né? Quando você está fazendo um programa e tal, e você está pensando, e você tem uma inspiração. O que é uma inspiração? Deus me tocou, pô. Né? Mas você inspira, né? Quer dizer, você está trazendo o que para dentro de você? O espírito, aquela ideia de que quando você está relacionado com o mundo de uma forma que aquela coisa vem para dentro, te inspira e você coloca uma ideia para fora. Então a ideia do espírito tem tudo a ver com o respirar, o estar vivo, o estar presente no mundo, etc., que é uma coisa que não precisa ser sobrenatural. Esse é o ponto. Entendeu? Eu me lembro, eu tive uma conversa uma vez com um cardeal do Vaticano. E o cara hoje faz o papel que o chefe da Inquisição fazia na época do Galileu, em 1630. É um cara que discute as questões de religião, ciência, etc., né? E eu falei para ele o seguinte, provocando. O cara me falou, o cara que organizou o encontro falou, pode provocar. Eu falei, pô, o cara vai botar na fogueira ali, né, em Roma e tal. E eu provoquei, eu falei, o que quer dizer sobrenatural? O que quer dizer quando você fala, sobrenatural? Então, eu falei para ele, olha só, vamos dizer que hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava lá me barbeando e tal, aí eu estava olhando no espelho e eu vi um fantasma atrás de mim. Pior ainda, eu vi Jesus atrás de mim, né? Alguma coisa assim, religiosa e tal. Isso daí é sobrenatural ou é natural? Aí ele pensou e falou, bom, de acordo com o nosso dogma, seria uma coisa sobrenatural. Aí eu falo, um cientista ia pensar da seguinte forma, se eu vi alguma coisa, é porque essa coisa emite ou reflete radiação, luz. Então, e se essa coisa fala ou faz algum barulho, é porque tem energia se movendo ali, pode tocar objetos e tal. Então, o que é sobrenatural aqui? Tudo isso é natural. Eu vi, eu ouvi, você pode cheirar. Então, é um fenômeno talvez natural. Pode ser também que você tomou uns cogumelos, sei lá o quê, ou muitas patem que não devia, mas... né? E você, então,
altera a sua percepção da realidade. Isso rola direto, né? Então, quer dizer, essa divisão é muito sutil, cara. O sobre, acima da natureza. Se está acima da natureza, então a gente não consegue se relacionar com. Então só pode existir na base da fé.